Oi pessoal, tudo bem? Chegando aqui para contar um pouco das novidades do ESPEN. Eu acabei de sair de uma mesa da sessão magna do Congresso, né, que foi feita pela Helena. E o que ela falou pra gente? Ela falou sobre a dificuldade e o desafio que é você conseguir anabolismo no idoso. Então começa pelo racional de que a gente sabe que com a idade a gente vai perdendo tanto força muscular quanto função muscular. E isso impacta na evolução do paciente ou do idoso que ainda não é um doente. Como que a gente teria que mudar isso, né? O que fazer para reverter essa situação de perda de massa e função associada ao envelhecimento? A gente teria, teoricamente, dois pilares aí para garantir o anabolismo dos pacientes. Um pilar seria oferta proteica e outro pilar, atividade física. Só que aí a gente começa a ter o primeiro grande desafio, que é o quê? Esses pacientes idosos apresentam resistência anabólica. O que é isso? Eles precisam de uma quantidade muito maior de proteína, e aí em especial de leucina, que é o principal ativador ali da síntese proteica, para fazer a mesma quantidade de proteína que o indivíduo jovem. Então a gente já começa a pensar que talvez a oferta do idoso tenha que ser maior do que a do adulto jovem para conseguir a mesma taxa de síntese proteica. E aí ela falou sobre o fracionamento da dieta de um idoso, que teoricamente a gente só consegue um pico de síntese proteica no idoso quando a gente dá por volta de 30 gramas de proteína. Então o ideal, em vez dele comer, por exemplo, 40 gramas numa refeição e 15 na outra, seria ele comer 30, 30, 30 nas 3 refeições principais. Então mudar um pouco a forma de fracionar essa proteína, porque com 15 gramas, por causa da resistência anabólica, ele não consegue fazer um pico de síntese que ele faz com 30. Então esse é o primeiro ponto que eu acho interessante a gente pensar. Outro ponto é que ela mostrou que além da resistência anabólica do lado dos aminoácidos, eu tenho uma outra forma de estimular síntese proteica via mTOR, que é pela carboidrato, e aí especificamente não pela oferta do carboidrato em si, mas pelo efeito da insulina depois dessa oferta de carboidrato. E aí, claro, o paciente idoso ele tem uma tendência de ter resistência anabólica, mas uma coisa que ela mostrou interessante é que talvez parte dessa resistência anabólica seja porque existe um papel ali da insulina fazendo vasodilatação e aumentando perfusão muscular. E o idoso, ele não tem essa via bem feita. E aí o que acontece? Eu não consigo estimular, enfim, síntese por essa via da vasodilatação muscular. Como é que eu consigo vencer esse problema? Atividade aeróbia. Então eu começo a ter 3 pilares e não só 2, porque os 2 que a gente já conhecia eram o quê? Oferta proteica e exercício resistido. Mas se eu for pensar do lado da vasodilatação e da perfusão, eu começo a precisar também ter exercício aeróbio. Então a gente começa a precisar que um adulto idoso precise consumir uma quantidade adequada de proteína, fazer atividade resistida e fazer exercício aeróbio. E aí, quando a gente volta mais um pouco para a parte da proteína, o que a gente sabe da proteína? Que a carga tem que ser fracionada, que esses pacientes têm que receber no mínimo 1,3 gramas por quilo por dia de proteína e que a gente tem que ofertar aminoácidos essenciais. Mas não adianta nada a gente cumprir toda a nossa parte da proteína, né, pensando na nutrição, sem ter o exercício como um aliado. A proteína só vai ter esse efeito se eu tiver o exercício como um estimulador. Então é exercício e proteína. Só assim, talvez, a gente consiga de alguma forma vencer esse grande desafio que é não ter idosos frágeis e conseguir promover qualidade de vida mesmo no envelhecimento. Acho que é isso, a gente volta depois com outra informação.